Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como fazer um mapa no QGIS, um mapa de localização de um determinado município que pertence a uma categoria de municípios do estado de São Paulo. Será, por exemplo, aqui uma sugestão de título do nosso mapa será esse aqui, Ilha Comprida e Municípios Confrontantes com o Oceano, de São Paulo. O objetivo é mapa de localização de um município paulista confrontante com o oceano em relação aos demais confrontantes. Então, será um mapa de localização que se baseia em dois níveis. O primeiro nível é o próprio estado de São Paulo e o segundo nível, o conjunto de municípios confrontantes com o oceano. Mas, antes de continuarmos, eu preciso explicar a vocês que temos um curso completo pelo Hipertreinamentos, que é o método QGIS profissional, cujo link se encontra na descrição deste vídeo. Então não deixem de dar uma olhada, porque este vídeo aqui ele se limita a uma visão mais geral. Você deve ter conhecimentos prévios para poder fazer exatamente o que está aqui, como por exemplo sobre datum, que é o CIRGAS 2000, coordenadas geográficas, simbologia baseada em regra, rótulo baseado em regra, linhas indicadores de rótulo, cores de preenchimento e de contorno, análises espaciais, fontes, tamanho, tipo e cor. Muito disso aqui você vai encontrar no curso. Mas agora vou agora mostrar a vocês como fazer esse mapa. Temos aqui 3 camadas. A primeira camada é a de unidades federativas do Brasil. Aqui está nessa cor de terra, essa cor mais escura. Em seguida, de oceano e os municípios do estado de São Paulo confrontantes com o oceano. Então, como isso ficou dessa forma? Como esses elementos ficaram dessa forma? Cada uma dessas camadas tem que estar no EPSG 4674. Se houver uma camada que esteja fora dessa codificação, vai ficar faltando aqui, não vai aparecer na tela. Outra questão também a ser considerada antes de começarmos o mapa é alguma modificação em termos de simbologia. Então eu posso vir aqui, botão direito do mouse, eu posso vir a propriedades, vamos abrir aqui, rótulos, rótulos simples, escolher a coluna da tabela de atributos, por exemplo, o nome do estado, e aplicar com essas características aqui do meio, de texto. Mas o nome São Paulo ainda não aparece aqui, então o que é que se pode fazer? Pode-se vir aqui, ativar um rótulo, vamos vir aqui, o nome São Paulo não está aparecendo. Vamos colocar esta camada para cá. Pronto. Vamos ver o que ocorre aqui. Faltou o nome São Paulo aqui. Mas isso aqui pode ser editado depois. Para o nosso mapa, o importante é que esteja destacado Ilha Comprida, município aqui do litoral, junto com os demais municípios do litoral de São Paulo. Já vai ficar no título o nome São Paulo. Então não há necessidade de ter aqui. É uma questão de planejamento. Então todo mapa é uma representação bidimensional de uma realidade tridimensional. Normalmente é assim, segundo órgãos internacionais que definem o que é um mapa, há muito foco nessa transformação do que é tridimensional para um ambiente bidimensional, plano. E há todo um processo cartográfico por trás. Aqui estamos na etapa final. Então é importante que para chegarmos a esse ponto, a gente realize apenas modificações mínimas, como por exemplo,
o nome que vai aparecer aqui. Vamos colocar aqui estados do Brasil. Aqui oceano. Isso com o botão direito do mouse. Veja, você pode perceber que há algumas falhas. Municípios litorâneos. Vamos chamar assim. Há algumas falhas que são devido a, muito provavelmente, a essas áreas em branco aqui, por exemplo, ao casamento entre a camada de oceano com as demais camadas. Então há esse empilhamento aqui de camadas, que podemos ver aqui, deixamos dessa forma. Isso já foi feita a configuração de simbologia e de rótulos. Então o que fazer agora? Vamos salvar logo, vamos a projeto, novo layout de impressão, vou chamar de D2. Aqui temos o nosso layout de impressão. Veja que o ambiente é esse. Para sabermos, o botão direito do mouse aqui, propriedades da página, A4, por exemplo. Vamos deixar em A4. É o tamanho do papel, segundo a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, começamos da seguinte forma. Podemos vir adicionar item, adicionar mapa. Aqui vamos ver a questão da escala. Tudo em 4674, lembrando. Podemos deixar assim. Vamos ver. Pronto, vamos deixar assim nessa escala de 2.209.846. Utilizar o sistema de referência de coordenadas do projeto. Desenhar itens da tela no mapa, as extensões estão aqui. Grades. Você clica no mais para colocar a grade. O primeiro elemento é o próprio mapa. Depois vem as grades, ou melhor, o desenho do mapa, que são em camadas vetoriais. Depois vem as grades. Vamos ver o que são as grades. Você clica em mais, modificar grade. Vamos colocar aqui em... Primeiramente, vamos ver o intervalo. Se faz algum sentido assim. Nós colocamos valores menores para escalas muito pequenas, cujo denominador é muito grande. E valores maiores para áreas maiores. Então, áreas muito pequenas, porém abrangendo para áreas muito pequenas, valores maiores. Para áreas muito grandes, ou escalas pequenas, 1 para 1 milhão, 1 para 2 milhões, o intervalo, no caso aqui, é pequeno. Então, vamos colocar aqui 6. Não fica adequado, vamos ver 8. Talvez um meio termo. Também não fica interessante. Em termos mais específicos, isso aqui não é... Sim, isso aqui tem um pouco de tentativa e erro, em termos mais específicos, mas em geral é como eu expliquei agora há pouco. Vamos deixar em 1,5. 1,5. Sem moldura. Desenhar coordenadas. Ele desenha as coordenadas aqui, mas ainda não estão legais. Estão de acordo com o sistema de coordenadas geográfico do CIRGAS 2000. Todas as camadas referentes ao Brasil. Veja que o nome São Paulo já está aparecendo agora. Antes não estava. Vamos ver o formato decimal, decimal com sufixo. Vamos deixar decimal. Mostrar apenas
na parte esquerda inferior, então a parte direita desabilitado e topo desabilitado. Precisão da coordenada, tudo bem, pode ficar assim. Agora que está assim, vamos revisar a escala. 2.209.846. Vamos ver agora. 2.210.000. Vamos revisar a escala. Assim não está legal, mas porque é esse cruzamento de linhas. Então veja que há muito detalhamento, inclusive de natureza até artística, por trás de toda a técnica mais objetiva da cartografia temática. Vamos deixar assim. Aqui podemos enxergar melhor. Então, há todo um detalhamento, por exemplo, mover esses rótulos. Então, devemos voltar aqui. Aqui está correto. Então, vamos ver como é que está. 1.925.000. 1.925.000. Pronto. Aqui há um deslocamento entre o nome Santos e Bertioga, por exemplo. Algo que aqui na frente, Bertioga está no local certo, São Sebastião está no local certo. Então há um conjunto de detalhes que você tem que ver ao fazer o seu mapa. Mas indo aos pontos essenciais, já temos aqui o desenho, as coordenadas e a grade e as coordenadas. Podemos vir para esta grade e colocar um estilo mais... Assim não é legal. Podemos testar aqui. Pronto, assim está melhor. Então, muito de percepção que vai depender da sua experiência. Vamos salvar aqui. Outro item, por exemplo, vamos aqui ao título. E podemos adotar o título que planejamos aqui. Aqui você não digita nessa caixa aqui. Você vai a propriedades principais de rótulo, que é outro item. Veja que ele é agrupado primeiro no mapa em si, depois no Lorem Ipsum, que é a exemplificação da escrita. Ctrl V, neste caso. Ilha comprida e municípios confrontantes com o oceano, São Paulo. Você pode renderizar com um HTML. Vamos colocar centro, meio. Cor da fonte mantemos. Quanto à fonte em si, vamos deixar em 18. Você pode ir aos poucos. Pronto. Colocar uma moldura. Nessa espessura, 0,3 milímetros. Plano de fundo. Cor branco. Deixando assim. Ou podemos fazer sem a moldura. E uma fonte melhor. Sem serifa, no caso.
Ele mudou o tamanho. Vamos aqui a uma fonte maior. Vamos retirar o plano de fundo. Não, dá para manter. Centro meio. Manter o meio aqui. Tudo isso pode ser controlado. Se é horizontal, isso aqui, margem horizontal, margem vertical. Fonte. Podemos aumentar aqui. Parece ser esse o maior tamanho que ele aceita. Então vamos deixar com serifa. Com serifa ficou muito grande. Nesse caso, vamos escolher Calibri. Calibri Light 18. E aqui vamos colocar a... Então, assim, não é 100% exato. É um trabalho que exige você ter muita prática. Vamos a grades. Clicamos em grade 1, modificar grade. Vamos colocar um 8 aqui. Não, vamos colocar um valor menor. Pronto, assim ficam 3 valores aqui, indicativos. Eu salvo. E no desenho das coordenadas, vamos colocar no topo e à direita. Antes eu não queria colocar, mas vamos colocar agora. Agora, outro elemento do mapa. A legenda. A legenda vai puxar informações da tela de display, porque antes de tudo, eu preciso lembrar que esta tela aqui é de layout. A tela em que eu faço as análises espaciais é a de display, que é anterior, esta aqui, que tem as ferramentas. Esta outra aqui, as ferramentas são diferentes. É como vai ser impresso, como vai ser desenhado, como vai ser salvo o arquivo final, que pode ser de imagem ou em PDF, por exemplo. Então, venho aqui. Vamos ver isto aqui, como é que fica melhor. Tem a atualização automática. Vamos colocar, manter isso aqui. Pronto, assim fica melhor. Aqui eu posso clicar 2 vezes. Limítrofes. Aqui eu posso trabalhar com fontes e formatação do texto, coluna, símbolo, espaçamento, posição e tamanho. Posso colocar uma moldura. O plano de fundo já está. E posso colocar um título. Por exemplo, outra questão aqui, que no momento em que eu alterei a posição desses elementos, ele alterou a sobreposição de camadas, desaparecendo as informações com as quais trabalhamos. Ou seja, ele deve ficar... Vamos ver aqui como está. Quando eu modifiquei lá, modificou aqui. Pronto. Agora voltou ao normal. Ele terá que ficar assim. Mas aqui eu mantenho do jeito que está. Eu posso manter do jeito que está ou deixar assim. Eu posso ocultar isso aqui.
e deixar dessa forma. E aqui eu vou colocar apenas na legenda municípios confrontam municípios litorâneos. Municípios litorâneos apenas. Posso deixar dessa forma? Posso. Aqui eu vou. Isso aqui é bom deixar. Os símbolos estão à esquerda, mas isso aqui vamos deixar assim. Então já fizemos o que? Alguns elementos, como título, legenda, o desenho em si, com as 3 camadas, a grade e as coordenadas. Há mais elementos? Há. Então vamos aqui a adicionar a seta norte, vamos deixar essa seta padrão. Do lado direito há muita informação, então vamos deixar aqui do lado esquerdo superior. E uma cor melhor de preenchimento. Vamos deixar nesse tom amarelado. Pronto. Esse é o símbolo do norte que tem que ter no mapa. E como eu falei, essas falhas aqui de desenho dizem respeito ao casamento entre a camada de oceano, que eu peguei do Natural Earth, com as demais camadas que eu peguei do IBGE e do projeto de um projeto da USP. Um projeto público da USP, disponibilizado publicamente. Vamos adicionar mais um item, barra de escala. Aqui na barra de escala, você pode colocar aqui, clicou em barra de escala. Vamos colocar aqui de uma forma que dê para o gestor ou para outro profissional da área compreender. Aqui está em quilômetros. Rótulo multiplicador 1. Vamos ver aqui. 0,5. Espessura fixa. Esquerda. São subsegmentos. Vamos deixar assim. Aqui ficou 30, né? 3. Podemos deixar dessa forma. Veja que é interessante que haja esses subsegmentos. 50 km, 50. 50 km aqui. Zero. 50, 100. Vamos deixar aqui em 1. Por exemplo, o rótulo multiplicador. Ele pode ir de 25 em 25. Como ele pode ir dessa forma. Com esse rótulo multiplicador assim. Vamos deixar aqui 2 e 2. De uma forma que fique melhor para a pessoa colocar os olhos no mapa e já compreender. Aqui 50 km, 50, 100, isso tudo aqui. E aqui 25 e 25. Aliás, 50, 50, 100. Não pode ficar muito confuso. Ou assim, ajustar a espessura do segmento. Isso também é possível de ser feito. 100 km, 50, 50, 100 e 200, isso aqui tudo. Mas vamos deixar em espessura fixa.
tirar esse 25 unidades, vamos colocar assim, 30 unidades. Então 30 quilômetros, 30, 60 quilômetros. É como se tivesse mais de 120 quilômetros a extensão de ilha comprida. Vamos considerar assim. Essas unidades aqui. Ou deixar em 120. Mas 120 não fica interessante. Vamos deixar aqui em 50. 50 unidades, ele vai de 50 em 50. 100 quilômetros é isso tudo aqui, 50 é isso aqui, 50 é isso aqui. Dividido em 2 aqui internamente, 25, 25. Em seguida, temos mais informação a ser acrescentada. Então vamos aqui a adicionar rótulo. Podemos colocar informações como o nome de quem criou. Hipertreinamentos. A identificação de para quem eu estou fazendo. A questão da data. A fonte dos dados. IBGE, USP e BGE, USP e Natural Earth. Há um projeto lá, se não me engano, é Nereu, na USP, que contém alguns shapefiles. No caso dos estados do Brasil, por exemplo. E o dado, né? Circas 2000. Longitude e latitude. EPSG 4674. Então, circas 2000, longitude e latitude, EPSG 4674. São essas informações aqui. Vamos deixar aqui em 16, centro, meio. Moldura, plano de fundo. Também poderia ter um selo da empresa para a qual você esteja trabalhando. Mas basicamente é isso aqui. Os elementos mínimos de um mapa. Você tem que ter informação do título, o desenho em si, o norte. Você deve ter a escala. Você deve ter a legenda, com as informações do que são cada camada por cor. Há tipos diferentes de legenda, com base em métodos diferentes, sobretudo estatísticos. Métodos estatísticos diferentes. Informações como o autor. Vamos colocar um ponto aqui, um ponto aqui. A empresa, o local, a marca, a data, fonte dos dados e o datum, circas 2000, longitude, latitude, EPSG 4674. Então, pessoal, basicamente é isso. E para exportar, vamos ver aqui se falta algum elemento. Não falta. Temos o norte. Temos a barra de escala.
Isso aqui já é bastante, esse menu adicionar itens, já é bastante elucidativo para quem está começando, porque você sabe que tem que ter uma barra de escala pelo menos. Alguns desses elementos tem que ter, como barra de escala, como o rótulo em que você pode escrever textos, imagem em que você pode escolher outros, diferentes do padrão, outras imagens do norte, a seta norte, a legenda. Eu creio que talvez o que exige mais trabalho seja a legenda, depois que você domina a questão da escala e do sistema de referência de coordenadas. Então essa é só uma observação que eu faço. E agora podemos exportar para ver se realmente ficou interessante. Ilha comprida e municípios confrontantes com o oceano. São Paulo. Exportar como imagem. Vamos ver aqui, esse ícone aqui. Lembrando que estou trabalhando com um determinado tipo de QGIS, para vocês não se confundirem. Aqui em sobre 3.10.9 a Corunha. Uma versão estável. Sempre peguem versões estáveis. Nesse caso aqui, você pode pegar uma versão mais recente desde que seja estável. Vamos aqui ao ícone agora, exportar como imagem. Aula. Vou chamar de aula. Vamos habilitar anti-serrilhamento 300 dpi, que é o padrão. Salvar. Agora vamos abrir e ver como ficou. Aqui é um mapa bastante simples, ainda repleto de problemas, mas você pode ver que é possível fazer algo, por mais simples, no caso aqui relativamente simples, com base em 3 ingredientes de oceano, camada de oceano, a camada dos estados do Brasil, a camada dos municípios confrontantes com o oceano, limítrofes, e aqui ilha comprida. E aqui temos os demais elementos, as informações necessárias. E basicamente é isso. Aqui está em graus decimais. Eu não coloquei sufixo, como indicando se é sul, hemisfério, por exemplo, hemisfério sul, se é leste ou oeste. Eu coloquei só a numeração mesmo. E é isso, pessoal. Então, para vocês aprenderem os detalhes de como eu cheguei à simbologia, o conceito de simbologia, as cores escolhidas, a simbologia por regra, o rótulo, os rótulos, a disposição dos rótulos, cor dos rótulos, tipo de fonte, essa setinha aqui que vai para a ilha comprida, como é que eu coloquei? Isso só vendo, por exemplo, claro que com outros exemplos, com outros materiais, isso só vendo no curso Método QGIS Profissional, em sua versão mais recente, disponível na descrição deste vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil e que vocês possam se matricular nesse curso, que aprofunda muito mais isto aqui. Então, até mais. Tchau.